Olá a todos, estamos muito felizes de dedicar esse tempo para explicar o Evangelho segundo São Marcos. Esse é o nosso intuito com esse breve curso e que nós vamos nos servir, sobretudo, das gravações do Dr. Dom Cláudio Dolin. Ele é doutor em Sagrada Escritura, professor em Bolonha, na Itália, e ele tem diversos cursos sobre toda a Sagrada Escritura, inclusive sobre o Evangelho de São Marcos. Nós vamos nos servir do curso que ele deu sobre isso, e também nos vamos servir do livro Comentários ao Evangelho de São Marcos, de Batalha, Uricchio e Lancelotti. Ou seja, esses são exegetas que nós vamos nos servir dele, sobretudo, para entrar na essência dos textos, né? O que nós estamos procurando com este curso? Não é um curso de erudição, nem de teologia. É um curso para que aprendamos a ler e tirar mais fruto do Evangelho segundo São Marcos. Nós queremos começar com o Evangelho de São Marcos por alguns motivos. Primeiro, porque é o evangelho mais curto. Segundo, porque ele é a porta de entrada para os outros evangelhos, tendo uma noção geral sobre a vida de Jesus e uma visão teológica da mensagem que Jesus nos trouxe, nós podemos depois adentrar no Evangelho segundo São Mateus, que é bem mais longo, muito mais estruturado. Depois, o Evangelho segundo Lucas, que se centra sobretudo na parte da misericórdia do Senhor, e se centra no caminho que Jesus fez a Jerusalém até a sua paixão, morte e ressurreição. Esses três evangelhos, eles são chamados evangelhos sinóticos, do grego, que significa ver de uma só vez, quer dizer, eles têm visões muito parecidas e apresentam aspectos particulares, mas também tem outros aspectos comuns entre os três evangelhos. E por último, o Evangelho segundo São João, que é bastante diferente dos anteriores. Foi escrito muito depois, foi escrito por um período de tempo muito mais longo, muito mais reflexionado, muito mais orado, no qual São João queria dar serviço do que se transmite nos três anteriores e fazer um upgrade espiritual, para que nós possamos aprofundá-los um pouco mais. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual nos vamos servir de São Marcos. O segundo motivo é que é um texto catequético. É isso mesmo. São Marcos, ele foi discípulo de Pedro em Roma. Então, quando São Pedro estava em Roma, São Marcos também estava com Pedro em Roma. Então, ele escutava as catequeses para os neófitos, aqueles que iam se converter ao catolicismo e começaram a fazer um caminho de preparação. Então, de neófitos fizeram catecúmenos e precisavam de um texto de catequese. Marcos, ao ser tanto tempo discípulo de São Pedro, praticamente aprendeu as suas pregações. Então, a comunidade pediu a ele, já que ele era um bom escritor, colocar isso de uma forma sistemática, por escrito, de tal maneira que outros pudessem fazer a preparação para aqueles que iam se batizar. Então, o texto de São Marcos é um texto catequético, é um texto de formação que a comunidade cristã de Roma pediu a São Marcos. Provavelmente o próprio São Pedro, né, pode ter pedido a São Marcos que colocasse isso por escrito para ajudar a ampliar o raio de ação dele, né? O terceiro motivo é que, ao escrever a uma comunidade já ocidental, em Roma, né, já não eram judeus, estava direcionado a pagãos, né, é muito mais semelhante a nós. Então, textos de tradições judaicas, São Marcos explica mais do que São Mateus, por exemplo, que dá por suposto que nós sabemos já muitas coisas que estão ditas aí. Mas isso não quer colocar os outros evangelistas em segundo lugar, né? É uma forma de dizer que o Evangelho de São Marcos é uma ótima porta de entrada ao mundo dos evangelhos. Mas o nosso grande objetivo mesmo é encontrar-nos com a revelação de Cristo. Cada evangelho é a revelação de Deus, é o Espírito Santo que fala para nós
todos os livros da Bíblia são inspirados pelo Espírito Santo. Todos nos falam. Mas se nós quiséssemos escolher quais são os livros mais importantes da Sagrada Escritura, sem a menor dúvida, são os Evangelhos. E dos Evangelhos, nós queremos começar com o Evangelho de São Marcos. E nós queremos adentrar na revelação de Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus que se fez homem, viveu entre nós 33 anos, padeceu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, onde está agora sentado à direita do Pai. E ele nunca escreveu nada, mas os seus discípulos sim. E os seus discípulos que o Espírito Santo escolheu para que ficasse para a posteridade. Essa é a revelação. Essa é a Sagrada Escritura. Esses são os Evangelhos. E esse vai ser o Evangelho segundo São Marcos. Vamos explicar um pouco da estrutura do Evangelho, não porque o nosso interesse seja acadêmico, mas porque aprendendo a estrutura vai ser mais fácil para nós entender o caminho que São Marcos nos quer mostrar da vida de Jesus, das palavras de Jesus. Convém também recordar que tudo o que Jesus fez e disse é revelação. O fato dele ter se encarnado, o fato dele ter falado ou ele ter calado, os milagres que ele fez ou não fez, que se negou a fazer, né? Os sinais que ele fez ou não fez, os diálogos, os ensinamentos, os gestos, os sofrimentos, tudo na vida de Jesus é revelação. Deus nos quer revelar algo do seu próprio coração. Então, essa é uma atitude que nós devemos ter ao adentrarmos no Evangelho segundo São Marcos. Outro aspecto importante que nós devemos saber antes de falar sobre o Evangelho em particular é que cada evangelista escreve uma teologia. A teologia é a ciência de Deus. Então, os evangelhos não são uma simples história da vida de Jesus. Talvez nós já vimos vários filmes da vida de Jesus, ou de alguns aspectos da vida de Jesus. Os evangelhos não são um filme da vida de Jesus. É um desenvolvimento teológico, ou seja, é um pensamento elaborado. Deus nos revela através de um pensamento elaborado. Então nós vamos perceber que algumas histórias contadas no evangelho acontecem num lugar de uma maneira e no outro evangelho aparecem em outro lugar de outra maneira. É que eles não escreveram cronologicamente, não é uma biografia de Jesus, no qual você vai vendo passo a passo a sua vida até a sua paixão, morte e ressurreição. Não. Os evangelhos são um desenvolvimento teológico, um pensamento para transmitir o que o Espírito Santo quer transmitir. Não quer dizer que o que está ali não foi verdade. Claro que foi verdade. Claro que aconteceu. Claro que Jesus disse. Mas talvez não foi naquele lugar, ou talvez algumas palavras de Jesus estão condensadas. Né? Talvez as palavras de outras pessoas também estão condensadas, porque o interesse do evangelista nunca foi escrever uma biografia. Foi corresponder ao Espírito Santo que ele estava inspirando escrever a mensagem de Jesus. Mensagem que se revela através das suas palavras, mas também através dos seus gestos, dos seus sofrimentos, dos seus silêncios, dos seus encontros com as pessoas, o seu carinho na acolhida, etc, etc, etc. É muito importante que nós tenhamos isso em consideração ao ler os evangelhos. Então, agora vamos à estrutura do Evangelho segundo São Marcos. Então, nós estamos diante de um texto que tem 16 capítulos. Então, como vocês podem ver, é mais curto que os demais evangelistas, né? E que está dividido basicamente em duas partes. A primeira e a segunda. Na primeira parte, o intuito principal do evangelista é mostrar que Jesus é o Messias. E na segunda parte, mostrar que esse Jesus Messias é o Filho de Deus. E então ele ensina aos seus discípulos.
Então, basicamente, são essas duas partes. Nós vemos isso já no primeiro versículo do Evangelho. Se nós abrimos aqui o Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, aqui o evangelista já está dizendo as duas partes do Evangelho. Evangelho de Jesus, que é o Cristo. Cristo é uma palavra grega, que em hebraico se diz Messias. Cristo e Messias significam a mesma coisa. Messias em hebraico, Cristo em grego. Significa o ungido. O que era a unção? Nós temos a unção como parte de alguns sacramentos. Por exemplo, na crisma, nós somos ungidos com óleo sagrado na nossa frente. Pois na antiguidade, todo no Antigo Testamento, Deus enviava os profetas para ungirem os reis, para mostrar que eles eram escolhidos por Deus para governar em seu nome. E, pois, todos os profetas do Antigo Testamento vão preparando a vinda de um ungido muito especial. Não um ungido qualquer, não outro rei na sequência de reis, mas aquele que vai ser o Rei dos Reis. Aquele ser humano que vai ser muito especial, porque ele vai ser maior do que todos os profetas do Antigo Testamento, vai ser maior do que todos os patriarcas do Antigo Testamento, então vai ser maior que Moisés, vai ser maior que Abraão, que Isaac, que Jacó, vai ser maior que Isaías, que Elias, que Eliseu ou qualquer dos profetas do Antigo Testamento. Esse ungido, poderíamos dizer que era o ungido com U maiúsculo. E todo Israel estava esperando a vinda desse personagem. O evangelista São Marcos quer provar na primeira parte do seu evangelho que esse personagem é Jesus. Jesus é o Cristo. Ele é o ungido que está sendo esperado por todo Israel. Mas, ao mesmo tempo, ele vai mostrar como esse ungido, ele não vem da maneira que os israelitas estão esperando. Ele não vem da maneira que os judeus estão esperando, porque cada um se fazia a própria expectativa de como o ungido deveria ser, do que o ungido deveria fazer. Como ele, por exemplo, deveria ser um rei forte, mais forte do que todos os outros reis, e deveria dominar pela força, e talvez, principalmente com a sua chegada, libertaria da escravidão, do jugo dos romanos, e iniciaria o seu próprio império, o Império Judeu. Finalmente os judeus vão ter um império, depois de terem sido escravos de tantos outros impérios, né, dos hititas, dos amorreus, dos gregos, dos romanos. Agora sim é a nossa vez, nós vamos ser imperadores. Então, muito disso era a visão sobre o ungido do Senhor, sobre aquele que deveria vir, o Messias, o Cristo. Então, ao mesmo tempo que São Marcos ele vai mostrar que Jesus é esse ungido que está revelado em todo o Antigo Testamento, ele não é o da forma com que os israelitas estão esperando. Ele tem uma forma própria que Deus lhe deu, com uma missão própria que Deus lhe deu. E na segunda parte, o evangelista vai mostrar qual é essa missão. Então, é uma parte didascálica, quer dizer, é uma parte de instrução dos seus discípulos, para que eles vão aprendendo que tipo de Messias é Jesus. E que ele não é só o Messias, que não é pouca coisa, hein? Imagina, era maior do que todos os profetas, todos os patriarcas, então era o maior personagem da Sagrada Escritura. Mas o evangelista Marcos vem mostrar que, por maior que fosse o Messias, isso seria só um ser humano. Jesus não é só um ser humano. É o Filho de Deus encarnado. Então, Deus não é só o Pai. O Pai tem um Filho. E esse Filho é Jesus. Então, esse é o objetivo de São Marcos na segunda parte, incluindo a sua paixão, morte e ressurreição. Essas duas partes, primeiro, elas são precedidas por uma introdução, uma breve introdução, que nem sequer é um capítulo, é um pouco menos de
um capítulo, no capítulo 1. Né? E entre a primeira parte e a segunda parte, existe um sanduíchezinho, que nós chamamos de sanduíche marcano, que é o momento no qual o Espírito Santo revela a Pedro de que Jesus é o Messias. Então, resumindo tudo isso, o Evangelho ele tem duas partes. A primeira parte tenta provar que Jesus é o Messias. A segunda parte quer mostrar que esse Messias é o Filho de Deus e ensina os seus discípulos, conclui com a paixão, morte e a ressurreição. Essas duas partes têm uma introdução e entre as duas partes está o sanduíche de Marcos, que é a maravilhosa revelação do Espírito Santo a Pedro de que Jesus é o Messias. Comecemos, pois, com a introdução do Evangelho segundo São Marcos, que se encontra no capítulo 1, versículos 1 ao 13. Então, como vocês se dão conta, não é nem sequer um capítulo inteiro, inclusive é a metade do capítulo 1. O objetivo do evangelista com essa brevíssima introdução não é contar a infância de Jesus, não é saber detalhes de como ele viveu antes da sua vida pública. Então, para o evangelista, esses primeiros 30 anos da vida de Jesus não interessam. Não é que não lhe interesse, né? É que para o objetivo da catequese, lembremos que o Evangelho segundo São Marcos é uma catequese, né? Esses primeiros 30 anos não importavam, porque o que importava era a missão de Jesus. Então, o evangelista vai se centrar na origem de Jesus dentro da revelação. Ou seja, o que se falou brevissimamente, né, condensado, que preparava a vinda de Jesus e como nós sabemos que Jesus é esse Messias que foi prometido no Antigo Testamento. Então, no primeiro versículo, nós vemos o interesse de Marcos em mostrar a estrutura do seu evangelho, e ele diz o seguinte. Então, tomara que vocês possam ler aí nas suas Bíblias, abram no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, versículo 1, e vão ler o seguinte. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, as duas partes do Evangelho aí estão. Evangelho de Jesus Cristo, lembre-se que Cristo e Messias é a mesma palavra, Cristo é em grego, Messias é em hebraico, significa ungido. Jesus, ele é ungido do Senhor, mas ele também é o Filho de Deus. Versículo 2. Conforme está escrito no profeta Isaías, então ele resgata uma das profecias que fala da vinda do Senhor, mas essa profecia em concreto vai falar do mensageiro que vai preparar os caminhos do Senhor. Então, segundo o profeta Isaías, no capítulo 40, versículos 3, citado aqui por São Marcos, diz o seguinte: Eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti, a fim de preparar o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas. O evangelista está citando Isaías, que não sabia quem seria esse mensageiro, mas já o evangelista diz quem é. É São João Batista, que foi enviado para preparar os caminhos de Jesus. Então, seguimos no versículo 4. João Batista esteve no deserto proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E iam até ele toda a região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, fala como João Batista preparava a vinda do Senhor. Mas quando nós lemos o original, né, o texto de Isaías,
vemos que quando São Marcos cita Isaías, na verdade está citando dois profetas, além de Isaías 43, está citando Malaquias 3:1. Então, esses dois textos, né, anotem aí para depois vocês procurarem, né, Malaquias, capítulo 3, versículo 1, e Isaías, capítulo 40, versículo 3. Vou deixar para que vocês mesmos busquem nas suas Bíblias essas duas profecias que, afinal, são citadas aqui por São Marcos. Nos versículos 4 a 8, nós lemos só o 4, ele vai descrever quem é João Batista e qual é a sua missão. A missão de preceder e preparar os caminhos do Senhor. Então, João Batista, ele batizava as pessoas, mas ainda não era o batismo cristão. Porque o batismo cristão vai ser inaugurado por Cristo. Cristo não veio ainda, né? Então, o batismo de São João Batista é um batismo de preparação, é um batismo de arrependimento. Batismo significa mergulho, né? É entrar nas águas simbolizando que morria o homem velho, o homem do pecado, o homem apegado a tradições inúteis, o homem que se deixava levar pelas suas próprias tentações ou pelas suas próprias inclinações, e saía das águas depois do batismo, o homem novo, o homem que está disposto a acolher a graça de Deus, que está a ponto de chegar em Jesus. Então, o batismo de João era isso, era preparar as pessoas para o batismo cristão, para a revelação que Cristo ia trazer. João se vestia de pele de camelo. Seguimos lendo o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, versículo 5. E se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E proclamava: depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu, de quem não sou digno de abaixar-me, desatar a correia das sandálias. Eu vos batizei com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Até aqui a revelação sobre João Batista. Como vocês veem, é muito breve, mas diz o essencial. João Batista sabia que a sua missão era preparar a vinda de Cristo e que o seu batismo era com água, que era simbólico, mas o batismo que Cristo ia trazer era sacramental, é o Espírito Santo. Então, aqui, de certa maneira, São Marcos já está mostrando que a Santíssima Trindade inteira veio na sua revelação. Então, no Antigo Testamento, Israel achava que Deus era um só, e é um só. É um só Deus, só que em 3 pessoas. Jesus Cristo veio revelar a segunda pessoa e veio revelar também a terceira, que é o Espírito Santo, com o qual ele vai batizar. Então, aqui São Marcos nos apresenta o quadro preparatório da missão de Jesus. Em seguida, ele vai falar do batismo de Jesus, ou seja, Jesus ele foi para ser batizado por São João Batista. Ah, mas, peraí, padre, você não acaba de dizer que o batismo de João era de penitência para preparar os corações para receber o batismo de Cristo? Como é que Cristo se submete, então, ao batismo de João? Ele não precisava ser purificado, ele é o todo puro. É que Jesus, ele queria que houvesse essa transferência essa legitimação do seu ministério. Ou seja, João Batista, que sabia que estava preparando o caminho de alguém, esse alguém chega e esse alguém, que é o Cristo, se apresenta a ele, João Batista o reconhece e como que lhe dá o aval para que comece a sua missão. Esse é o objetivo de Jesus de ser batizado. Além de preparar o próprio batismo cristão, que é purificando as águas. Então, diz o evangelista nos versículos 9 a 11. Aconteceu naqueles dias que Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Então, aqui,
São Marcos já dá a indicação. Jesus era de Nazaré, da Galileia. Pois é aquele mesmo. Pois ele vem para ser batizado por João. Logo ao subir da água, ele viu o céu se rasgando e o Espírito, como uma pomba, descer até ele, e uma voz veio dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, São Marcos, ele resume esse aspecto da vida de Jesus, como é o Pai que confirma a missão do Filho e ainda envia o Espírito Santo sobre ele, dizendo que essa missão vai ser realizada através do Espírito. Deu para entender? Ou seja, o batismo de João não era um batismo sacramental, no qual as pessoas recebiam o Espírito Santo. Mas Jesus Cristo, ao ser batizado por João, foi o próprio Pai que enviou o Espírito Santo sobre Jesus. Mas para que Jesus precisava do Espírito Santo se ele já está unido ao Espírito Santo na Santíssima Trindade? O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão unidos em um só Deus. 3 pessoas distintas, mas são um só Deus. Isso Jesus sabe, o Pai sabe, o Espírito Santo sabe, mas nós não sabíamos. Então o Pai quis deixar isso claro. Jesus, ao ser batizado, o Pai fala e o Espírito Santo desce sobre ele. Então, esse Jesus, que é o ungido do Pai, acaba de ser ungido pelo Espírito Santo em pessoa, ainda que não tivesse o óleo físico. O importante da unção não é a parte externa, é a parte interna, receber o Espírito Santo. Em seguida, Jesus é levado ao deserto para ser tentado. Versículo 12, e com isso terminamos a introdução. E logo o Espírito o impeliu a quem? Jesus. Para o deserto. E ele esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Então, o que Jesus foi fazer no deserto? Ele foi compreender como devia ser a sua missão de Messias. Jesus tinha vivido 30 anos como filho de Maria e José. Era-lhe obediente, ficou órfão de São José e esteve com a sua mãe, até que o Espírito Santo lhe falou, chegou o momento de começar a sua missão pública. Então Jesus, depois de ser batizado por João Batista, ele se retira ao deserto para compreender melhor como deve ser a sua missão de Messias. Com isso, São Marcos colocou o marco introdutório da vida de Jesus. A partir de agora, ele vai falar diretamente da missão de Jesus na primeira parte.